Aleluias. Tu é livre? Eu sou livre. Eu vejo o nascer do sol. Para mim tem nascido um novo dia. Aleluias. É bom demais saber a nossa identidade, quem somos. Sou grato a Deus por estar aqui e grato aos irmãos pelas orações, por ter orado por nós. Agradeço, Deus nos tem abençoado grandemente e espero que nessa noite Deus possa recompensar a vinda de cada um e que nós possamos nos alimentar da palavra. Amém? Vou pedir aos irmãos que se porem em pé. Vamos ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder e sempre eterno. Amém. Inclinamos as nossas frontes. Pai Celestial, o teu povo veio ouvir de ti, Senhor. E o Senhor prometeu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faria presente. E é crendo na tua palavra que nós estamos aqui, para receber do Senhor, pois somos carentes e necessitados de ti. Não somos laodiceianos, rico, abastado e de nada tem falta. Mas nós precisamos do Senhor a cada dia, ó Pai. Que o Senhor se manifeste a cada dia mais em nossas vidas, até trocarmos de dimensão. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a parte da palavra que foi lida, e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem-vos assentar? Nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre o tema Deus em Morfe. E o significado de Deus em Morfe é Deus em transformação ou mudando de forma. E na mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós, na página 5, eu vou fazer menção de algumas citações do profeta e algumas citações bíblicas e peço a vossa paciência. Mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós, página 5, o profeta nos diz: e vemos que Jeová do Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento. E o doutor Scofield aqui, vemos que a sua palavra mudança de forma, vemos que a palavra emorfe, em grego, que significa o que se não vê, tornou-se visível. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está, poderia ser, não pode ser visto. No entanto, sabemos que ali está. E quando ele muda a sua forma, do emorfe, que significa que ele mudou do supernatural para o natural, e ele apenas trocou a sua máscara. O irmão Brana faz menção em uma outra mensagem, ele nos convida a fazer uma viagem, e ele diz assim: nós vamos voltar 100 milhões de anos antes que o mundo viesse a existir, para nós entendermos quem é Deus. E nessa viagem, ele diz que nós voltamos, e então chegamos,
E ali há um corrimão imaginário. E nós estamos na frente do nada. Somente escuridão. Um espaço vazio. E ele disse: esta escuridão, esse espaço vazio, de eternidade a eternidade, era Deus. Porque Deus é Espírito. E então Deus intenciona de começar uma criação. E então esse Deus, que é Espírito, ele começa a fazer esta criação. Mensagem em Hebreus capítulo 1, o profeta diz assim, parágrafo 129. Agora aqui está o que aconteceu. Desculpe-me. Eu simplesmente entrei nisso. Isso simplesmente me leva bem onde eu amo. Isso vem o Logos, esta grande fonte do Espírito, o qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Este grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de Deus, e era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como de um homem. E então Deus começa a tomar uma forma visível, porque Deus é Espírito. E então ele começa em seu grande plano, e o primeiro passo que ele dá, ele cria o Logos, que é uma teofania. Agora, o que é uma teofania? Teofania é uma palavra grega composta de theos e phaneia, que theos significa Deus, e phaneia significa revelação. E então, aquele grande Deus, através de uma teofania, ele começa a se revelar. Ele começa a tomar forma visível e se apresentar. E então, quando ele toma este corpo, o Deus que é Espírito, toma esta primeira forma visível, ele começa a se apresentar. E através desta forma visível, nós chegamos em Gênesis capítulo 1. E ele começa a criação. E começa a criar. Eu quero fazer menção de como ele veio. E depois que toda a criação havia sido feita, eu vou pular vários pontos, porque acho que o nosso tema é um pouco longo, e eu quero resumir isso. E então, no Velho Testamento, depois que ele havia criado, ele continua esta revelação de quem ele é. Porque o homem por si mesmo tende a materializar a Deus e dizer: Deus é isto, Deus é aquilo, mas Deus é Espírito. E ele começa então a se mostrar. E ele começa a se mostrar, e lá no deserto estava Moisés, cuidando do seu rebanho, e de repente ele vê uma pequena árvore, uma sarça. E aquela pequena árvore estava pegando fogo, mas naquela região, pela temperatura, era aceitável aquilo. E ele começou a olhar aquela pequena árvore, só que o fogo não a desfazia, ela não se consumia. E então Moisés se aproxima para ver o que era que estava acontecendo com aquela sarça. E quando ele se aproximou, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Agora esse Deus, que era uma teofania, que era o Logos, que era uma luz, de repente ele se apresenta na forma de uma sarça, de uma pequena árvore pegando fogo. Era ele mudando de forma.
e se mostrando quem ele era. E então Moisés recebe esta comissão e Deus o acompanha até o Egito. E ele tira um povo do Egito. Mas ele continua com esta revelação. E o profeta nos diz na mensagem A Coluna de Fogo, no parágrafo 15, ele fala algo. Ele diz assim: agora nos dias em que ele guiou Israel pelo deserto, eu quero ler algumas escrituras. Eu quero que notem com atenção. Deus comissionando Moisés para enviá-lo agora lá em Êxodo capítulo 23, no versículo 20, ouça com atenção. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Observe quem é este anjo. Guarda-te diante dele e ouça a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvir a voz, e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti. E o irmão Brana diz, vamos ver como esse anjo se parecia. No capítulo 13 de Êxodo, lemos isso, no versículo 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa nuvem, para os guiar, como uma coluna, uma nuvem no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de nuvem à noite, ou melhor dizendo, nem a coluna de fogo de noite. Esta é a palavra de Deus. Agora, o que era o anjo? E ele diz, o anjo era o anjo do pacto, que estava diante do povo e acompanhava o povo de Israel, agora não mais como uma teofania, não mais como uma sarça ardente, não mais como ele fez lá no Egito, sinais, mas agora ele ia diante do povo. Não era apenas uma criação de Deus que estava obedecendo o seu plano, uma ordem de Deus. Aquela nuvem era o próprio Deus. Deus mudava de forma. Agora, de dia, ele era uma coluna de nuvem e os protegia do sol. E à noite, ele era uma coluna de fogo que os aquecia das baixas temperaturas do deserto à noite. E assim, ele ia caminhando. E ele foi se revelando quem realmente ele é. E então, nós seguimos e o povo, no fim do seu ministério, ele apresenta. Eu quero ler na mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós, na página 5. O profeta nos diz assim: vemos que um dos grandes profetas da Bíblia, Moisés, do Antigo Testamento, um dos servos escolhidos, selecionados, predestinados de Deus, ele também desejou vê-lo. E ele teve tão chegado a ele, e viu tantas coisas de sua grande e mística mão, seguia diante dele e fazia coisas que apenas Deus podia fazer. Ele desejou vê-lo um dia, e Deus lhe disse: vá colocar-se sobre a rocha. E quando encontrava-se sobre a rocha, Moisés o viu passar, e ele viu as costas dele, e disse: parecia um homem, as costas de um homem. No entanto, ele não viu a Deus, ele somente viu o véu de Deus. A Bíblia disse: Deus nunca foi visto
por alguém, mas o unigênito do Pai o fez conhecer. Assim que Moisés o viu velado como um homem. E agora, na sequência do nosso pensamento, do nosso raciocínio, seguimos adiante. Deus se revelou a Moisés através de um corpo. Mas aquilo não era Deus, era só um véu que Deus tinha usado para se mostrar. Porque, segundo a mente de Moisés, aquele corpo mais se parecia com Deus. Ele não conseguia ver que era o mesmo Deus que saiu da sarça e veio mudando de forma. Ele disse: eu quero ver ao Senhor. E Deus, compreendendo o seu pensamento, ele disse: eu vou me mostrar então da forma que você quer me ver. E ele disse assim: fique aí, se coloque na fenda da rocha. E Deus colocou a sua mão e passou. E quando ele passou, ele tirou a sua mão. E ele o viu, Moisés o viu, as costas de um homem. E aí o irmão Brana refrisa: esse não era Deus. Esse era um véu que Deus usou. E agora seguimos adiante. Ele vem e forma um corpo no ventre de Maria e começa um trabalho. O trabalho, o início da redenção, o pagamento. E através desse corpo, a Bíblia nos diz, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o mistério de Deus revelado, 242. Vocês notaram? Paulo nunca o conheceu, a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira como Paulo o conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Isto é correto. Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Pedro o vira na carne, mas não o conhecera pela carne, porque Jesus assim disse: a carne e o sangue não revelaram isto a ti, mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai que está no céu revelou a coisa toda a ti, porque Ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne, o homem que andou com ele, o homem que o tocou e tudo mais. Quando ele veio em carne humana, nós temos, às vezes podemos ter o pensamento de uma pessoa muito generosa, que de longe poderia ser conhecido como Jesus, o Cristo. É o quadro que às vezes é pintado. Mas a Bíblia nos disse que Pedro, o profeta nos falando, que não o conheceu pela carne. Não foi a carne e o sangue que o revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então não foi as pescarias, não foi a convivência íntima, as conversas, o talvez dormirem junto todas as noites e pela noite conversando com Jesus. Não foi isso que revelou. A forma de andar, a forma de olhar de Jesus não revelou quem ele era. Mas ele disse: o meu Pai que estás no céu revelou isso a ti. Então coloca Pedro e aos demais apóstolos que conviveram com o mestre na mesma situação que eu e você, que reconhecemos ele através da palavra e não tivemos a oportunidade de conhecê-lo em carne. Mas o profeta nos está mostrando que a carne não revela a ninguém, mas é o Espírito que o revela. Amém? E a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 8, ele diz assim: e respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Quem estava falando aqui? Quando Paulo ia no caminho para Damasco, com cartas da sua superioridade para afligir a igreja, e ele seguia em seu intento,
De repente, uma luz o cegou no caminho. E ele caiu do cavalo. E dessa luz surgiu essas palavras. Que disse: Paulo, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas o Nazareno não era aquele corpo que foi morto. Era ele mesmo, mudando de forma. Agora ele se apresenta como uma luz, como Logos, de uma forma teofânica. Como havíamos comentado, que teofania é uma revelação de Deus. Não se trata de algo específico, mas é algo que Deus usa para se revelar. E ele usou aquela luz e se revelou. E disse: eu sou o mesmo, eu sou o Nazareno. Aquele que nasceu, aquele que morreu e pagou os seus pecados, eu sou o mesmo. E agora, durante as eras, ele envia o penhor, o seu Espírito Santo, para estar juntamente com a igreja, juntamente com os seus filhos. Mas ele parte isso em dois. Ele manda o penhor, mas uma parte sobe e fica intercedendo. Vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 13. A Bíblia nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor e de glória. E Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E então, durante as eras, uma parte foi enviada como penhor, como um pedaço de Deus. Agora, se estiver difícil para entender, Deus é a sua palavra. É isso que Ele é. Então, uma parte foi enviada, e ali estava Martinho Lutero pregando a palavra de Deus. O justo vive da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E esta foi a parte da palavra que o coube. Essa era a missão que ele recebeu. E então, ele pregou e conseguiu reunir um grupo. E esse grupo adentrou aos lugares celestiais apenas com isso. Eles continuavam bebendo, eles continuavam fumando, eles continuavam com vidas tortas, porém eles adentraram aos céus. Por quê? Porque havia uma intercessão pela incredulidade. Porque Deus não podia mandar a palavra toda para eles, eles não conseguiriam absorver. Então ele manda o penhor, um pedaço dele mesmo, que é a sua palavra. O justo vive da fé. Então na sequência, Deus envia mais luz. E então, João Wesley prega a santificação. Ele começa a tomar mais um pedaço. A porção que João Wesley tomou é maior. Então, aquela porção de Deus que estava em seu povo passou a ser um pouco maior. E depois, seguindo os pentecostais, tomaram mais um pedaço da palavra e seguiram em frente. E aquele povo que foi destinado uma mensagem a eles na era de Laodiceia, eles tomaram mais um pedaço da palavra. E eles seguiram adiante. E ali não estava a totalidade da palavra. Havia uma intercessão por cada um desses grupos, porque a palavra não estava completa. Mas então, no meu dia, no seu dia, no dia da redenção,
Era disso que Efésios 4:30 falava. Não entristeçais o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Aleluias, louvado é o teu nome, Jesus. Aleluias. Então, eles estavam cada um com a sua comissão, com um pedaço da luz, e eles iam caminhando com aquilo. Mas havia uma promessa, que no dia da redenção, algo aconteceria. Cristo é o mistério de Deus revelado 517. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la, de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo e a noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque ele é a cabeça, e a cabeça é revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém? E quando você está fecundado da mesma palavra, o qual é seu corpo, você tem tomado o seu corpo, torna-se ele, quando você toma a palavra, não um credo, a palavra. Ó, que coisa! Então, quando ele veio, em sua totalidade, havia-se restaurado os rudimentos, tínhamos grande parte da palavra, mas outra grande parte não era compreendida. E agora ele desce na forma de o Filho do Homem, o Deus que habita em carne humana. E para nós pouparmos tempo, eu tiro um Filho do Homem de cena e deixo apenas o Filho do Homem, aquele de Apocalipse 10, do 1 ao 6, se unindo com Apocalipse 10, do 8 ao 11, porque é este tempo em que estamos vivendo. Apocalipse 10 e 7 já se cumpriu, mas há um ministério para Apocalipse 10, do 8 ao 11, e este Apocalipse 10, do 8 ao 11, ele carrega o mesmo DNA de seu Pai. Deus tem as mesmas características, e ele nos mostrou, através do nosso irmão mais velho, como esse processo se daria, esse processo de Deus se tornando carne. Agora vamos para Efésios capítulo 5, versículo 31. A Bíblia nos diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí Paulo diz assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aqui algo estava sendo revelado. Serão dois numa só carne, habitando em um só corpo. Agora você começa a se questionar quem você é, porque eu estou falando que Deus está se fazendo carne, mas quem é você? Isso Jó se perguntou, fez várias perguntas, e aí Deus disse para ele: Jó, se você tem entendimento, se você tem sabedoria, diga para mim, aonde você estava quando eu colocava o firmamento e colocava as estrelas em seus lugares, e os filhos de Deus juntamente se alegravam? Ali não havia o Logos, ali não havia nada antes daquilo, não havia uma terra. Ele estava colocando o firmamento em seu lugar, e ali estavam os filhos de Deus. Agora, eu não tinha vindo à existência, você não tinha vindo à existência, e nós estávamos lá, e nós sabemos que somos eternos,
viveremos uma vida eterna. Agora eu questiono, vida eterna não se trata apenas de um ponto adiante. Daqui para frente você vai ter vida eterna. Não é assim. Porque o que lemos no início, que Ele tem a imortalidade, a vida eterna em si. É dele a vida eterna, não de pessoas, que Ele possa dar para uma determinada pessoa vida eterna, de hoje em diante tu vai ter vida eterna. Não, não é assim que acontece. Mas como que isto acontece? Como que eu tenho vida eterna? Porque você é parte dele. Você estava com ele antes no princípio. Você tem o mesmo DNA que ele. Você é parte de Deus. Então você veio da eternidade e vai para a eternidade. Aleluias! Louvado é o teu nome, Jesus. Então não se trata de eu e você, de algumas pessoas que estão habitando na carne e de repente sabem que tem um corpo celestial. Não, isso é morada. Eu estou morando aqui, eu vou morar ali, eu continuo morando. Depois tem um novo céu e uma nova terra, eu troco de casa de novo. Então não se trata desse corpo, daquele corpo e do outro corpo. Se trata de espírito. Você é espírito, assim como Deus é espírito. Você é parte do Espírito de Deus. E muitas vezes o inimigo vem, esse é o ponto crucial. O inimigo vem com lutas e problemas e dificuldades, e às vezes você pisa na cilada e cai. E então, propositalmente, ele vem em seu ouvido e diz que você não é um eleito, que você é isso, que você é aquilo. E daí quando você não tem a ciência, a sanidade de quem você é, então você começa a razoar. Daqui um pouco o pensamento que tínhamos era que éramos apenas um corpo, e dentro desse corpo uma alma, e essa alma era os filhos de Deus, e por ali se cessava. E então o inimigo começa a ter êxito, quando ele começa a apontar esses pequenos pontos, os teus erros, as tuas fraquezas, e você diz, eu que estou habitando aqui dentro desse corpo, não estou dando conta de subjugar este corpo. E aí ele continua com mais problema e com mais lutas. Mas quando você começa a ter a sanidade, o conhecimento de quem você é, e o diabo vem e te acusa, você errou? Não, eu sou ele. Ele não tem pecado, ele não peca, eu sou parte dele. Esta carne, esta casa, de vez em quando quebra umas paredes, umas tábuas, e ela apodrece um pouco, e tem problemas, mas eu sou parte dele, eu sou eterno, eu tenho vida eterna, eu sou o próprio Deus, a totalidade da palavra. Agora, quando nós vemos durante as eras, que foi tido apenas parte da palavra, não a totalidade, e agora nós temos o livro todo. Esclarecendo mais um pouco, quando você fala que somos filhos de Deus, que somos a imagem de Deus, você pode me dizer, irmão, Adão era a imagem de Deus. Eu não. Eu sou a imagem de Adão. É isso que diz a Bíblia. Que quando ele gerou o seu filho, ele disse que era carne da sua carne, ou melhor dizendo, ele disse que era parte dele, parte de um homem. Mas quando Adão foi gerado, ele foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Ele cai no jardim do Éden, e ali uma espada desce e o barra para que ele tenha acesso aos seus direitos, à imortalidade. Mas quando você começa a comer da palavra,
Por isso é necessário comermos da palavra. Outro ponto, quando nós temos o conhecimento de que o Filho do Homem, Cristo, desceu e habitou em um Filho do Homem, isso é muito bom, faz parte do processo, assim como sermos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, tomarmos a Santa Ceia, realizarmos o ato do lava-pés, isso tudo faz parte. Mas agora este conhecimento, apenas ele, sem a sequência, o prosseguimento do andar, ele não é válido. Apenas conhecermos que o Filho do Homem, Cristo, se manifestou em um Filho do Homem. Isto é conhecimento para te levar a algo. E se você não andar por este caminho em busca desse algo, você tomará outro caminho. Nós temos um ministério. Aleluias. Temos um ministério a cumprir. Não basta eu só ter o conhecimento do que aconteceu com o profeta. Eu preciso tomar esse mesmo Deus e seguir esses passos do profeta. Eu preciso tomar o livro da mão do anjo e comer este livro. E então aí você vai entender o que eu estou te falando, que este livro, que é a palavra, a sua completa palavra, começa a se materializar, começa a se fazer carne. E aí onde o profeta nos diz: Deus se tornou de Deus para se tornar eu, para levar o meu pecado sobre ele, para que ele pudesse me fazer ele. Amém. De volta ao seu grande propósito, de filhos e filhas de Deus, pois ele é o Pai eterno. Esse atributo estava nele. Veja então, isso tinha de ser manifestado. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus, namorado da igreja, a sua noiva, sussurrando segredos para ela. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como nos dias de Ló, com um moderno Billy Graham, Oral Roberts, desceram para dentro de Sodoma e pregaram aqueles sodomitas e cegaram os seus olhos. Veja com o evangelho, um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E do que Abraão o chamou? Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Oh, que coisa, simplesmente nenhum fim para isto, simplesmente uma revelação de Deus. É eterno, simplesmente mantém-se movendo intermitentemente sem cessar. E nós estamos potencialmente ressuscitados, porque nós temos ressuscitado da morte, a incredulidade em sua palavra, dos credos, denominações, para uma palavra eterna do Deus eterno, o qual é Ele próprio operando através de nós, manifestando-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O novo nascimento é Cristo, e a revelação, Deus tem revelado a vocês este grande mistério, e isto é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo,
onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente soubesse sua posição. Agora ele exclama isso, e na próxima frase ele diz: ela saberá um dia. Então o rapto se irá, quando ela souber quem ela é. Quando você souber o que você é e o que você está fazendo aqui na face desta terra, que você não está aqui simplesmente cumprindo um tempo, não, você está no dia da redenção. Você está em um processo, saindo do natural, saindo das eras, dos tempos e entrando em outra dimensão. Nós não temos um tempo para viver na face desta terra, como foi determinado no tempo das eras. Cada igreja tinha um tempo. Então ela vivia esse tempo com esta mensagem, e era seguido por um outro tempo, e uma outra mensagem, e um outro mensageiro. Então, neste dia, cessa-se os tempos, e cessa-se o mensageiro, porque não precisa mais de um mensageiro, porque Rebeca já viu a Isaac, e então não precisa nenhum intercessor no meio. Ela casará com ele, e serão os dois em uma carne, habitando em uma carne. Então o que eu quero te deixar como mensagem nesta noite, é que você tem algo a fazer, você tem um ministério a cumprir, que você não está aqui pelo acaso, que Deus tem um processo a realizar com o seu povo. Os sinais do tempo estão acontecendo, o mundo está desenvolvendo o seu papel exatamente como deveria de fazer, e Deus está traçando o seu plano, está trabalhando com a sua noiva. Agora eu e você precisamos estar de olhos abertos, que esta revelação, que esta palavra, ela deve ser comida e ser transformada em vida, porque João começou a comer aquele livro, e quando ele comeu aquele livro, o anjo disse: profetiza outra vez. É necessário profetizarmos outra vez, através da nossa vida. Sim, uma noiva profética. O profeta nos disse que precisava de uma visão profética para ver o que estava acontecendo nesse tempo. Então, nós temos um ministério, algo a ser feito. Não podemos ficar apenas olhando para o que foi realizado através do sétimo mensageiro, através do Filho do Homem e um Filho do Homem. Agora há um ministério da esposa que está casada com a palavra, sendo ela tem que manifestar a Cristo. E então o último passo desse processo é nós trocarmos de dimensão, é nós sairmos desta dimensão, sairmos deste corpo e se unirmos a outro corpo, e daquele corpo a outro corpo, porque você é Espírito, você é Deus. Quando ela souber quem ela é, esta terra não a segurará mais. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Obrigado, Pai, por falar-nos a Tua palavra, ó Deus. Estas palavras não são minhas, mas são do Senhor, endereçada ao seu povo, a esta esposa que tem se casado com a palavra. Que nós possamos, ó Pai, tomar esta palavra, tomar este livro da mão do anjo e comermos ele, para que venhamos a profetizar outra vez, através da nossa vida, manifestar a Cristo, trazer ele em cena. Ajuda-nos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ajuda o teu povo, Senhor.
E que o Senhor possa ampliar as palavras no coração de cada filho teu, ó Pai. Que o Senhor possa abrir isso e possa cada um deles ver, ó Pai, quem é o Senhor e quem eles são. Que chegamos, ó Deus, a esta perfeição contigo, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Aleluia. E que, como diz a Escritura, que esta palavra possa se tornar espírito e vida, que possa ser vivificada em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo.